A história de Ruth é tão importante que está registrada na Bíblia em um livro que leva o seu próprio nome. Ela foi uma mulher moabita que viveu durante a Era dos Juízes de Israel, um período de grande degradação espiritual para a nação. A família, composta por Noemi, seu marido e os 2 filhos, se mudaram para uma terra vizinha chamada Moabe durante um período de grande fome. O marido de Noemi acabou falecendo e seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, porém morreram sem deixar filhos. Uma delas foi Ruth, que se casou com Malom, que era judeu. Viúva e sem filhos, Noemi decidiu voltar para Belém, onde já não havia mais fome. Ela aconselhou as noras a ficarem em Moabe com suas famílias, porém uma delas permaneceu com Noemi. Seu nome era Ruth e ela tinha decidido cuidar da sua sogra a qualquer custo. Quando chegaram em Belém, Ruth decidiu trabalhar para cuidar e sustentar de Noemi, que já era idosa. A lei permitia que pessoas pobres colhessem os frutos que haviam caído das plantações depois que seus donos haviam feito a colheita. Ruth entrou em uma plantação de cevada e passou o dia colhendo o que os ceifeiros haviam deixado cair. O dono da plantação, chamado Boaz, reparou no trabalho árduo de Ruth e quis saber mais sobre ela. Ele ficou impressionado ao saber de tudo que ela estava fazendo por Noemi. Por isso, Boaz a tratou muito bem e lhe deu ajuda e proteção. Nesse mesmo dia, Ruth voltou para casa com muita comida e Noemi lhe disse que Boaz era parente de seu marido. Ruth continuou trabalhando na plantação de Boaz até que a colheita terminasse. Então Noemi aconselhou Ruth a pedir Boaz em casamento. Naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva e sem filhos em uma situação precária, era obrigação do parente mais próximo se casar com ela e cuidar da herança e das coisas do falecido. E Boaz era esse parente próximo de Ruth. À noite, Ruth se aproximou de Boaz e lhe pediu que cumprisse o seu dever cuidando dela. Boaz lhe disse que havia um outro parente que era mais próximo, porém prometeu que resolveria a situação. Ruth voltou para casa e contou a Noemi, que ficou feliz pois sabia que Boaz iria cuidar das duas. No dia seguinte, Boaz se encontrou com este outro parente que lhe cedeu o dever de cuidar de Ruth. Boaz então se casou com Ruth e tiveram um filho chamado Obed, que significa servo. O filho de Ruth foi a alegria de Noemi em sua velhice, cuja vida foi restaurada pelo amor de Ruth. Ruth se tornou bisavó do rei Davi, que foi antepassado de Jesus. A história de Ruth nos mostra que mesmo que tudo vá mal, não devemos perder a esperança. Ruth não hesitou em trabalhar duro, mesmo sabendo que o trabalho era cansativo. Ruth não achou seu trabalho humilhante, mas sim demonstrou humildade e força de caráter, tendo consciência da sua realidade e necessidade.